Pessoal, você já ouviu falar do Super Android 35? Uma fusão oficial e praticamente canon do universo de Dragon Ball Super? Não? Então acompanha a gente agora! Fala galera, beleza? Cássio na área, mais um vídeo do nosso canal começando. E hoje nós vamos falar do Super Android 35, a fusão do Android 17 e 18. E também iremos falar das outras duas fusões do Android 17 e 18, sendo 3 ao todo. Começando pelo Super Android 35. No Torneio do Poder, quando a Kaylee e a Caulifla se fundiram virando a Kefla, no caso, o Bills questionou o Daishinkan se isso não era errado, e ele falou, não, devemos permitir o uso dos brincos Potara, pois o Zenou gostou. E então o Bills pulou na orelha do Kaioshin e arrancou os brincos dele, falando, vamos usar para fazer a fusão, isso daqui vai ser muito interessante. Só que quem vai fazer a fusão? E o Kaioshin diz, que tal o número 17 e 18? E o Bills fala, já que eles são gêmeos, a compatibilidade deles deve ser perfeita. E o Kaioshin diz, agora podemos chamá-lo de número 35, ou Super 35, como alguns fãs chamaram. E quando a fusão estava perto de acontecer, o Whis abriu a boca. Lembre-se que as transformações de dois guerreiros em um também adiciona o risco de perder dois guerreiros ao mesmo tempo. Ou seja, o Whis falou, se fundimos a 17 e 18 e eles forem eliminados, vamos perder dois guerreiros ao mesmo tempo. Pô, mas é uma fusão. Olha o estrago que a Kaylee e a Caulifla fizeram fundidas. Imagina 17 e 18. O Whis realmente cortou o barato ali. A gente realmente teria o Android 35 em Dragon Ball Super. Lembrando um ponto interessante ali também, quando foi questionado para fazer a 17 e 18 a fusão, o Kuririn ficou em pasmo. Ele falou, o quê? Espera um minuto aí. Porque ele não sabia se a mulher dele naquele momento ia começar a ter um membro a mais. Quem sabe? O Kuririn já ficou até meio perplexo ali. Achei bem interessante essa cena, muito engraçada. E agora vamos falar de um ponto interessante do porquê a fusão do Android 17 e 18 já é cotada faz tempo, existindo 3 fusões. Primeiro, que os nomes originais da 17 e do 18 são Lápis e Lazuli, que junto formam o nome de uma pedra especial chamada Lápis Lazuli, que é conhecida como Pedra da Energia ou do Poder. Aquelas pedras que aquelas pessoas falam que contém energia, uma energia positiva. Isso representa o Lápis Lazuli, o que pode ser representado nos dois androids. Imagina a fusão dos dois, como seria forte. E para vocês terem uma ideia, essa daqui é uma imagem original. Vou falar dela no futuro vai ter um vídeo à parte só falando dela, de todos os experimentos que o professor Gero fez com androids, indo do Android 8 até o Cell. Depois temos que lembrar que a 21 ainda não é canon, mas pode ser no futuro. Mas uma coisa que eu gosto é que o 17 e a 18 vem tendo uma combinação de lutar junto muito bem em Dragon Ball Super. A gente viu no Torneio do Poder os dois lutando lado a lado, à perfeição. Eles pareciam o Goku e o Freeza lutando na última cena, eles lutando em sincronia. Eu gosto muito disso a 17 e do 18. E eles não perderam isso. Até na batalha contra o Moro, a 17 e o 18 foram essenciais. Então essa fusão, apesar de ter sido citada e descartada, ainda pode ser aproveitada no futuro. Como eu disse, o 17 e 18 tiveram um ponto importante na saga do Moro. E além da fusão do Super 35, temos mais 3 fusões da 17 e do 18. Primeiro é o Super 17, quem não lembra dele? Super 17 é a fusão de dois androides 17. Um que o Dr. Gero construiu e o outro que o Dr. Gero construiu junto com o Dr. Mil. Eles fizeram a fusão, formaram um guerreiro extremamente poderoso, que sugava a energia pela mão. Deu até muito trabalho para o Goku Super Saiyajin 4. Já o próximo guerreiro, no caso, é o Android Super 17, que absorveu e fundiu Android 18. Como assim? É uma fusão exclusiva de Dragon Ball Heroes, como parte da 5ª missão da série God Mission, onde no caso o Super 17 se funde com a 18, graças à toa, e isso faz nascer um novo Android 17, o Super Android 17 evoluído, digamos assim, um Super Android 17 e 18, ele inclusive fica com o cabelo loiro e uma aparência um pouco mais afeminada do que ele estava antes, se bem que ele ainda é masculino. E por último é o Android 1718, que aparece no jogo Dragon Ball Fusion. Sim, pessoal, esse Android também é oficial,
mas não é canon. Lembrando que todas as fusões que a gente falou até agora são oficial, mas não são canon. Só a primeira fusão, o Super 35, que era praticamente canon, pois apareceu a citação dele no anime, mas foi descartada. Mas como eu disse, esse daqui também é uma fusão oficial. Ele é fundido com o Metamoring, a 17 e o 18, fazendo o Android 1718, que é bem poderoso. E na opinião de vocês, será que foi má a opinião do Wiz de ter descartado a fusão da 17 e do 18? Será que teria vantagem no Torneio do Poder? Eu acho que sim. E você? Comenta aí.